A paz de Cristo, irmãos e irmãs. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre a geração que verá a vinda de Cristo. E na aula de hoje eu quero usar uma figura que Deus deixou para mostrar o período do governo humano. E a gente sabe que esse período ele tem prazo de validade para acabar. E Deus ele deixa uma figura que representa exatamente os períodos do governo humano. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Até agora, nós temos visto como Deus ele trabalha por meio de sombras e realidades, como Deus vem anunciando o fim desde o princípio, como Deus usa as histórias que aconteceram no decorrer da humanidade como uma parábola para revelar muitas coisas para nós. Então, eu quero mostrar para vocês mais uma destas figuras, mais uma destas parábolas que Deus veio contando através de personagens para mostrar o período do governo humano. E, já que estamos falando de governo, eu quero mostrar para vocês hoje como os três reis ou os três monarcas que exerceram o seu governo sobre Israel unificada está apontando para um período de 6.000 anos. Olha que legal isso. Então, hoje eu quero falar sobre Saul, Davi e Salomão. A gente sabe que estes três reis foram reis que reinaram sobre o povo de Deus, o povo de Israel, o povo da primeira aliança, enquanto Israel estava unificada. Depois desses três reis, nós vamos ver que a própria história mostra para nós, o livro de Crônicas, o livro de Reis, o livro de 2 Samuel em diante ali, você vai perceber que esses livros, eles revelam para nós que o reino ele foi dividido. Então passou a existir o reino do sul, que era chamado de a Casa de Judá, ou o Reino de Judá, e o Reino do Norte, onde ficaram 10 tribos, que ficou conhecido como o Reino de Israel, ou a Casa de Efraim. Sobre isso, a gente ainda vai estudar muito melhor aqui no curso Escatologia Revelada, quando a gente for falar das duas casas de Israel. Porém, hoje eu quero me deter no período que cada um desses reis reinou. E olha só como é perfeito isso, porque Deus ele não faz nada por um acaso. Esses três reis de Israel, eles reinaram por um período de 40 anos cada um. Dentre as chaves proféticas que a gente já estudou nas aulas passadas e que você precisa ter em mente agora é que a tradição judaica, ela dizia que o período da humanidade seria de 6.000 anos e o sétimo é a era do Messias, ou o período em que o Messias iria reinar sobre a terra, o reino milenar como a gente conhece. Porém, os 6 milênios da humanidade, eles vêm justamente da criação, aonde Deus havia dito para o povo, durante 6 dias Deus criou as coisas, no sétimo Deus descansou. Então Deus ele vai dar uma lei. O homem trabalhará durante 6 dias, mas o sétimo é o descanso. E como o próprio Deus, ele vai revelar na sua palavra que para ele um dia é como 1.000 anos, é como um milênio, o povo sempre compreendeu, e isso a gente vai ver nas próximas aulas também, que não só o povo judeu cria assim, como a igreja primitiva também cria assim. O povo sempre compreendeu que os 6 dias da criação apontavam para 6 milênios, e o sétimo, que é o dia do descanso, apontava para um milênio sabático. E isso fez com que os judeus criassem, dentro da sua tradição, uma crença que durante 6.000 anos o homem governaria sobre o mundo, ou o homem também estaria debaixo da maldição de Adão, da queda, do pecado, seria escravo do pecado, fala de trabalho, de escravidão, mas no sétimo seria o período de libertação,
Olha quanta revelação tem aqui. Só que, dentro da tradição judaica, os judeus eles separaram esses 6.000 anos em que o homem deveria estar no governo, mas acabou se tornando escravo, em 3 eras da humanidade, que era a era do caos, os primeiros 2 dias ou os 2 milênios, e isso você vê até mesmo na criação, aonde no primeiro dia a separação entre trevas e luz, no segundo dia a separação entre águas e águas, então você vê a era do caos. Nos próximos 2 milênios ou 2 dias você tem a era da Torá, então você tem ali Deus criando as árvores que vão dar frutos, Deus criando sol e lua para estações, né? Porém, os próximos 2 milênios deveriam ser o período do Messias, ou a era messiânica, a era do Messias. Porém, os próprios judeus que tinham essa tradição não reconheceram o Messias quando ele veio. E o 7º, ele é chamado de o milênio sabático, onde Cristo vai estabelecer o seu reino milenário. Então você vê que os próprios judeus já criam dessa forma. Porém, eu quero mostrar como isso fica claramente tipificado através destes 3 reis dos quais a gente vai falar de uma maneira bem breve, porque tem muita coisa para falar sobre esses reis. Mas essa aula eu quero fazer uma aula mais enxuta, onde eu quero trazer uma abordagem geral apenas dessa figura de Saul, Davi e Salomão. Então vamos lá para a aula de hoje. Na aula de hoje, eu quero que você se detenha apenas no período que cada um desses reis reinou. Então, o meu objetivo hoje não é falar de cada um dos personagens, do que aconteceu com eles. Eu quero que você se detenha apenas nos números, para você entender o período que a gente está tratando e como ele aponta para esse período de 6.000 anos. Olha só que interessante. Vamos lá. A primeira fase da qual eu quero falar é a fase que está representada em Saul, que reinou quanto? 40 anos. Então preste atenção. Em Atos 13, nós encontramos o seguinte relato. Então o povo pediu um rei, e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhe Davi como rei, sobre quem testificou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. E da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Então, em Atos, nós vamos ver que está sendo contada a história de Israel. Coisas anteriores e coisas posteriores. Mas o que eu quero me deter nesse relato é que Lucas, ele registra aqui o período, as datas. Então, aqui em Atos é dito que o rei Saul, ele reinou durante 40 anos antes de ser rejeitado. E olha que interessante, se você lembra das aulas anteriores, eu falei para vocês que Deus trabalha muito com números na Bíblia. Se você pegar 40 anos e multiplicar por 50 jubileus, o que você tem? 2.000 anos. Olha que interessante isso, irmãos. É como se Deus tivesse deixado codificado, é como se Deus tivesse deixado tipificado através desta figura um espaço de tempo de 2.000 anos. Então você tem aqui em Saul, o primeiro rei de Israel que reinou sobre toda a nação unificada. Você tem Saul, que ele era filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou por 40 anos antes de ser rejeitado por Deus. Então, nós vamos ver o primeiro rei se levantar, que é Saul. E Saul, ele vai ser rejeitado por Deus porque Saul foi muito desobediente. Tá? Olha que interessante, desobediência. O que aconteceu com Adão lá no princípio? Desobediência também.
Então, é como se esses 40 anos de Saul estivesse apontando para os 2 primeiros milênios. Lembra do cálculo que a gente já aprendeu nas aulas passadas? 40 vezes o jubileu, que é o número 50, você tem o quê? 2.000 anos ou 2 milênios. Então é como se Saul estivesse representando os 2 primeiros milênios da humanidade. Porém, quando a gente avança, nós vamos ler agora lá em Crônicas, e olha que interessante. Vamos falar agora da segunda fase que aponta para o rei Davi. Quando a gente lê lá em Crônicas, é dito assim, ó. Assim Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo o Israel. E foram os dias que reinou sobre Israel 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos e em Jerusalém reinou 33. E morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória, e Salomão, seu filho, reinou no seu lugar. Assim como Saul, filho de Quis, da tribo de Jessé, reinou 40 anos e depois foi rejeitado, agora nós vamos ter Davi, o homem segundo o coração de Deus, filho de Jessé, da tribo de Judá, que vai reinar sobre Israel. Quanto? 40 anos. De novo, irmãos. Talvez a gente vai dizer que isso é coincidência, mas você vai ver que no decorrer da Bíblia, e hoje a gente já está na aula 22, você vai ver que não tem como você olhar para as mais diversas figuras que Deus está dando e dizer que tudo é coincidência. Até porque hoje a gente está na aula 22, nós temos mais de 20 aulas ainda pela frente, onde você vai ver que Deus veio revelando no decorrer da Escritura esse período de 7 dias, durante 6.000 anos, Deus está mostrando que o homem está debaixo da escravidão, mas o 7º é libertação. E depois, ainda nós vamos começar a perceber como Deus vai dar um foco muito grande nos últimos dias, que aponta para os 2 milênios, depois da primeira vinda de Cristo, entre a primeira e a segunda, e o terceiro, que é equivalente ao 7º. Né? Aqui talvez eu dei um nó na sua cabeça, mas isso você vai entender no próximo módulo. Quando você conta a partir de Cristo, você tem os últimos dias, que são 3. Então, se você contar desde Adão, o 7º, ele é o mesmo que o 3º, se você contar só de Cristo para frente, né? Por isso que eu falei o 3º, mas o 7º também. Você vai ver que Deus ele vai dar um enfoque muito grande nos últimos dias. Lembra que Pedro cita, isso é o que foi profetizado pelo profeta Joel, que nos últimos dias, esses últimos dias aponta para 3 milênios, que a gente vai estudar nas próximas aulas, no próximo módulo. Veja como Deus veio trabalhando com números. Irmãos, não tem como a gente dizer que é só coincidência. Quando a gente olha para Davi, agora o homem segundo o coração de Deus, nós temos mais um período de 40 anos. Mas quando você multiplica 40 anos vezes um jubileu, que é 50 anos, você tem o quê? 2 milênios. Olha que interessante, irmãos. Então você tem aqui 2.000 anos representados figuradamente em Saul, que foi rejeitado por causa da desobediência, que também aponta para aquele período que os judeus chamavam na tradição de a Era do Caos, que a gente já viu nas aulas passadas. 2 milênios, a Era do Caos, tipificado em Saul, o rei que foi rejeitado por Deus por causa da sua desobediência, que aponta lá para Adão também, da desobediência, a queda. Porém, quando a gente vem agora para Davi, nós vamos ver que Davi é um homem que vai receber muitas promessas de Deus por ser ele segundo o coração de Deus. Se você lembrar das aulas passadas, você vai lembrar que de Adão, o homem que foi desobediente, até Abraão, o homem que vai receber muitas promessas de Deus, foram 2.000 anos. De Abraão até Cristo, mais 2.000 anos. Perceba que há uma correlação entre tudo que a gente já estudou no passado e há um paralelismo onde Deus vem mostrando as mesmas coisas, mas Deus só vai mudando a figura
Olha que interessante. Para quem tem uma mente exercitada nas profecias, com certeza está entendendo tudo isso que eu estou falando. Mas se você não compreendeu, fica ligado que eu já vou ilustrar isso melhor para vocês. Nesse momento, o que eu quero que você perceba é Davi, o homem segundo o coração de Deus, que vai receber muitas promessas de Deus, é um homem agora que reinou sobre Israel durante 40 anos. Se eu não me engano, 7 em Hebrom e 33 em Israel. Né? Em Jerusalém, na verdade, né? Jerusalém. Então, você somando dá 40 anos. Perceberam como esses 40 anos, se você aplicar a regrinha do jubileu, você tem 2 milênios novamente? Assim como esses 2 primeiros 1000 anos eram chamados de a Era do Caos, segundo a tradição judaica, você tem agora a Era da Torá. Porém, olha só agora a próxima fase. Vamos avançar e você vai começar a perceber também isso. Quando a gente olha para Saul, foi um homem rejeitado, porém Davi achou graça diante de Deus, um homem segundo o coração de Deus, então Deus vai fazer promessas de firmar o seu trono perpetuamente, ou seja, para sempre. Então você vê que o cetro nunca se apartaria da casa de Davi. E isso tem promessas que vêm muito anteriores a Davi. Lembra que quando Jacó abençoou seus 12 filhos, ele vai dizer assim que o cetro nunca se apartará de Judá? É como se Deus, que antevê todas as coisas, um Deus presciente, que sabe das coisas antes de acontecer, ele já conhecesse Davi antes de ter sido formado. Lembra que Davi vai dizer que o Senhor me conhecia no ventre da minha mãe, quando eu ainda nem tinha forma? Deus nos conhece muito antes de nascermos. Desde o princípio, Deus já conhecia você. Então, quando a gente olha para as bênçãos proféticas de Jacó sobre Judá, já é dito que o cetro não se apartaria de Judá e que de Siló viria aquele a quem as nações se curvariam. Estava profetizado já na bênção profética de Jacó sobre a tribo de Judá, ou sobre o patriarca Judá, da onde viria o Messias. Quando você vê Davi, agora, da tribo de Judá, Deus vai realçar e refazer promessas sobre Davi, que também estão ligadas às promessas anteriores, onde Deus está dizendo que o cetro nunca se apartaria de Judá. Então, Davi agora vai ter seus filhos que vão continuar sobre o trono. E em Davi nós vamos ter quem? Salomão. E Salomão é muito interessante, irmãos, porque Salomão, assim como Davi é uma figura de Cristo, ou da onde viria o Cristo, Salomão, ele é uma figura de Cristo. Tá? Primeiro, porque Salomão significa Shalom, Shalom, né? Shalom, que fala de paz, um reinado de paz. E quando a gente olha para Jesus, ele é o príncipe da paz. Né? Tanto que ele vai dizer, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. Então você vê que Cristo ele está tipificado. Tanto que Deus vai fazer promessas ao descendente de Davi, que muitas vezes a gente olha para Salomão como sendo descendente de Davi, mas a gente não percebe que isso estava apontando para Cristo, né? Que Salomão era apenas uma sombra cuja realidade é Cristo. Tanto que Salomão ele vai ser chamado de o homem mais sábio do mundo, ou seja, aquele que recebeu a sabedoria de Deus. E quando você olha para a criação, e aqui tem coisas que eu nem vou conseguir falar nessa aula, mas para quem conhece, sabe que na criação você tem a sabedoria de Deus criando todas as coisas. A sabedoria de Deus é uma figura que aponta para o próprio Cristo, a sabedoria de Deus, o Verbo que encarnou e habitou entre nós. Então, você vai ver que Salomão, ele vai ser uma figura de Cristo em muitos aspectos. Então, eu vou ler um texto aqui para vocês, só para falar um pouquinho disto, que é importante também, e depois a gente acrescenta novas informações. Mas só para a gente crescer um pouquinho na revelação, preste atenção. É dito assim, ó, e
Pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouvi-me, irmãos meus, povo meu. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito e preparado para edificar. Porém, Deus me disse: Não edificarás casa em meu nome, porque és homem de guerra e derramastes muito sangue. E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa do meu pai para que eternamente fosse rei sobre Israel. Preste atenção nessas palavras: eternamente fosse rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por soberano, e a casa do meu pai na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai se agradou de mim para me fazer reinar sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: Teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu o escolhi como filho e eu lhe serei por pai. Veja que Deus ele está dizendo para Davi que Davi reinaria para sempre, que o cetro nunca se apartaria de Judá e que Deus havia escolhido seu filho Salomão para edificar uma casa. Irmãos, aqui tem uma figura tremenda, porque é como se Davi, quando ele está bem velhinho, ele fosse uma representação de Deus como ancião de dias, e ele está escolhendo o seu filho Salomão, ou Shalomon, né? Shalom, que é rei de paz, o seu filho para reinar e construir e começar a edificar uma casa para Deus. Aonde que a gente vai ver isso? A gente vai ver que Davi, já velho, avançado em idades, é uma figura do ancião de dias, o próprio pai. E Salomão é uma figura de Cristo, o príncipe da paz, ou como Cristo, aquele que nos dá a sua paz. Irmãos, tem figuras tremendas aqui. E Salomão, ele vai edificar uma casa para Deus. Quando Cristo vem, o que Cristo vai fazer? Ele não vai começar a edificar uma casa para Deus, que somos nós. A partir de Cristo, ele não está construindo um edifício com pedras vivas, que somos eu e você. Percebeu como Deus está agora mostrando a realidade que ele havia usado sombras no passado para tipificar? Então, vamos ver quantos anos Salomão reinou e você vai ver como isso está apontando para o período em que estamos vivendo. Então, vamos ler agora 1 Reis, capítulo 11, que vai falar sobre Salomão. É dito assim: E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo o Israel foi de 40 anos. E adormeceu Salomão com os seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Olha só que lindo isso, irmãos. Nós acabamos de ver que Saul reinou durante 40 anos, Davi reinou 40 anos e Salomão agora reinou de novo 40 anos. Olha que tremenda essa revelação quando a gente começa a ver o padrão que Deus foi revelando e foi deixando como uma figura, como uma tipologia para nós. Então, eu quero mostrar algumas coisas para vocês agora, só para vocês começarem a conectar. E para facilitar o entendimento, eu vou separar por camadas de revelação. Eu quero trazer uma camada falando dos reis, uma camada falando da história, de tudo aquilo que a gente já vem vendo, e depois eu vou juntar as duas camadas e você vai ter uma imagem geral daquilo que nós estamos vendo sendo revelado por Deus acerca desse período que aponta para 6.000 anos. Então preste atenção. Quando a gente olha para os reis que reinaram sobre Israel unificado, nós temos apenas 3 reis, que são Saul, Davi e Salomão.
Saul, ele foi um rei desobediente, né? Nós vemos que foi um pedido do povo que queria ser como as demais nações. Ou seja, basicamente eles estavam rejeitando a Deus que reinava sobre o povo por meio dos seus profetas. Eles estavam rejeitando a Deus e pedindo um rei. E Deus dá um rei, Saul, da tribo de Benjamim. E Saul ele vai ser um rei desobediente. Ele até começa bem, mas se perde no meio do caminho. Olha que interessante, porque quando a gente olha lá para o princípio, para Adão, e eu já vou mostrar isso para vocês, vocês vão perceber que existe muita semelhança. Existe a mesma rebeldia que a gente vê lá no princípio, a mesma desobediência que a gente vê lá no princípio. Depois, nós vamos ver aqui Davi. Davi também reina durante 40 anos, mas agora Davi é um homem segundo o coração de Deus, aonde Deus vai começar a fazer promessas. E olha que interessante, porque quando a gente olha para os 2 milênios que estão em paralelo ou respectivamente conectados ao período de Davi, você vê que também há muitas promessas sendo feitas. E por fim a gente vai ver Salomão, que também reinou durante 40 anos, profeticamente aponta para mais 2 milênios, e Salomão ele vai edificar uma casa para Deus. Lembrem que durante o reinado de Saul havia o tabernáculo de Moisés, que estava envelhecido. Nos dias de Davi, esse tabernáculo, ele, logicamente, o tempo passa, então ele está mais envelhecido ainda, e nós vamos começar a ver que Davi vai edificar uma tenda, um tabernáculo. Inclusive tem aqui promessas para o futuro, para o milênio, que estão ligadas ao tabernáculo caído de Davi. Olha que interessante. E por fim, nós temos Salomão, que vai edificar uma casa para Deus. Então nós vemos aquilo que vinha desde o princípio, que era o tabernáculo de Moisés, quando chega nessa transição de Davi para Salomão, nós vamos ter também uma transição de tabernáculo. E olha que interessante, porque isso tem muita revelação também. Porque quando você alinha ali o período dos 6 milênios que estão representados em cada um desses reis, vocês vão perceber também uma transição de alianças aqui. Olha que lindo isso, como Deus vai deixando muitas figuras. Então, Salomão agora vai ser chamado de Shalom, né? Shalom. Fala de um reinado de paz. Então nós vamos ver aqui muitas coisas sendo reveladas e já eu vou mostrar para vocês. Mas eu quero que você tenha em mente esse mapa, então visualiza ele, grava na sua mente, que agora eu vou trazer uma outra camada de revelação e depois a gente junta as duas para você compreender melhor. Até agora, nas aulas anteriores, nós viemos estudando muitas revelações. Dentre elas, nós vimos que Deus, ele fala ao seu povo dizendo o seguinte, que na criação, Deus trabalhou durante 6 dias e no 7º ele finalizou a sua obra e descansou, abençoou, santificou o 7º dia. Quando Deus olha para o seu povo, Deus vai dizer assim, vocês vão trabalhar 6 dias, no 7º vocês vão descansar, porque lá na criação foi assim com Deus, ele trabalhou 6 dias, no 7º descansou. Depois, Deus vai dar uma outra chave profética, porque ele vai dizer o seguinte, que para Deus, um dia equivale a 1 milênio, ou seja, a 1000 anos, e 1000 anos é como um dia para Deus. Então, muitos judeus, muitos intérpretes das Escrituras, isso há muito tempo atrás, não só cristãos nos dias de hoje, mas ainda os judeus, eles começaram a entender que esses 6 dias da criação em que o homem trabalha estava apontando para 6 milênios, em que o homem ele estaria no governo da terra e também debaixo da escravidão do pecado por causa de Adão que o sujeitou. Mas que o 7º seria um ano sabático, ou seja, um milênio de descanso, um milênio santificado e abençoado por Deus. E nesse contexto, a tradição judaica diz que muitos rabinos, eles dividiram o período de 6.000 anos em 3 eras,
que era chamado, como a gente já viu nas aulas passadas, de a Era do Caos, aponta para 2000 anos, a Era da Torá, que aponta para 2000 anos, e a Era do Messias, que apontava para mais 2000 anos, antes do milênio sabático. Então, olha que interessante, irmãos, porque quando a gente vai estudar história, a gente já viu nas aulas passadas que desde a queda de Adão até Abraão se passaram 2 milênios. Então, nós temos ali um período onde nós vemos Adão, que ele vai desobedecer a Deus e por causa da desobediência ele vai sujeitar toda a sua descendência, sua prole, a sua semente ao pecado e à morte. Então o homem agora se torna escravo do pecado e por causa disso também, consequentemente, escravo da morte. E de Adão para frente, nós vamos ver que se passam 2000 anos até chegar em Abraão. 2000 anos são equivalente ao quê? 40 jubileus. Olha ali, ó, que interessante. Então, quando se completam 2000 anos, agora Deus vai levantar um homem, Abraão, que estava na Babilônia, na terra dos caldeus, em Ur dos caldeus, e Deus vai dizer para Abraão, sai dela, povo meu. Não, isso está no Apocalipse, né? Não, Deus vai dizer para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Veja que o chamado de Abraão é muito semelhante ao que está sendo dito lá em Apocalipse, né? E Abraão, ele vai receber muitas promessas de Deus. E essas promessas, elas começam a ter o seu primeiro cumprimento durante esse período de 2000 anos. Olha se não se assemelha muito esses dois períodos com Saul, um homem que foi desobediente e rebelde, e agora com Davi, um homem segundo o coração de Deus. Assim como Abraão foi chamado de amigo de Deus, Davi vai ser chamado de segundo o coração de Deus e vai receber promessas também. Olha se esses períodos não parecem estar alinhados. Porém, quando se completam 2000 anos, que são equivalente a 40 jubileus, nós temos agora a vinda do Messias, o Filho do Homem, que vai aparecer lá em Daniel 7 como sendo o Filho do Homem que se achega ao ancião de dias, né? Olha se não é aquela figura que eu falei para vocês sobre Davi e Salomão, a figura do ancião de dias e a figura do filho do homem, o filho do ancião, né? Então, você vai ver que agora Cristo, quando ele vem, Cristo ele vai dizer assim, ó, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. Então, Cristo vem para estabelecer um reino, não um reino de aparência humana, é um reino que ele está em nós, dentro de nós, começa por aqui e no milênio ele vai se estender sobre toda a terra. Mas Cristo ele vem estabelecer um reino de paz. E olha que interessante, porque daqui a pouco a gente vai ver Salomão, e Salomão, como eu já disse, ele é chamado de Shalom, né? Shalom, que é de paz. Tá entendendo? Então, nós vamos começar a perceber esse paralelo acontecendo. Mas o detalhe é que quando a gente chega nesse período final, agora nós vamos ter uma transição para o sétimo, tá? E esse sétimo ele não está tipificado nessa sequência, porque é como se Deus tivesse pegado os 3 reis, Saul, Davi, Salomão, e estivesse revelando esses 6 milênios. Olha que interessante isso, irmãos. Então, vamos lá, ó. Vamos dar uma sequência. Agora que você já tem as 2 peças do quebra-cabeça, eu vou juntar as 2 no mesmo mapa e a gente vai ampliar essa revelação. Quando você olha para essa primeira linha de cima dos reis, nós temos um período de 40 anos de Saul, 40 anos de Davi, 40 anos de Salomão. Quando você junta 40, 40 e 40, você tem o quê? 120 anos. Você percebe que esse padrão de 120 anos é o mesmo que a gente veio encontrando em outros lugares da Bíblia que a gente já estudou? Por exemplo, eu falei para vocês sobre Gênesis 6, onde Deus diz, né, os dias do homem serão 120 anos e o meu espírito não contenderá para sempre, né? O que é 120 anos? Se você contar 120 jubileus, é o equivalente a
6.000 anos. Né? Olha que interessante. Quando a gente olhou para Moisés, eu mostrei para vocês que Moisés viveu 120 anos. E você vê que ele viveu 40 anos no Egito, 40 anos no deserto de Midian e 40 anos depois, quando ele liberta o povo, conduzindo pelo deserto até a Terra Prometida. Percebeu esse padrão que Deus está dando? 120 anos de Moisés, tipificado em 40, 40 e 40. Agora, de novo, Deus vai usar 3 reis, que quando você soma 40, 40 e 40, você tem 120 anos. Não parece que Deus está trabalhando as suas revelações por padrões numéricos? Olha só como Deus estava mostrando 120 anos, que aponta para 120 jubileus ou 6 milênios, e dividido exatamente em períodos de 40, 40 e 40, que profeticamente apontam para 2.000 anos. Está entendendo a revelação? Então, quando a gente pega esses 120 anos desses 3 reis e a gente olha para uma linha do tempo de 6 milênios, nós vamos começar a ver que existe muita concordância, muitas características semelhantes que nos fazem ver que Deus ele veio trabalhando com figuras, com tipologias. Quando a gente olha para o primeiro rei, nós vamos ver que esse rei é fruto de uma rebeldia do povo que não queria ter Deus como rei, queria ter reis como as demais nações. Então Deus vai estabelecer um rei, porém esse rei vai ser desobediente. Quando a gente olha para os primeiros 2.000 anos, não começa tudo da mesma forma com Adão? Adão, ele andava com Deus, ele tinha comunhão com Deus, mas de repente Adão ele vai ser desobediente, ele vai sujeitar toda a humanidade debaixo da desobediência e do pecado. Perceberam? Então, é como se você visse que a rebeldia de Saul ela vai ser tipificado nesse período de Adão até Abraão. Porém, Deus vai levantar um rei, Davi, um homem segundo o seu coração. E esse homem segundo o coração, Deus vai lhe fazer promessas. Promessas como, por exemplo, o cetro nunca se apartará de Judá, nunca faltará um descendente de Davi que esteja sobre o reino, né, que governe, que esteja sentado no trono. Deus vai fazer promessas que vão transcender o tempo, que vão perdurar pela eternidade, porque através de Davi, Deus estava mostrando o descendente que era Cristo que viria, da tribo de Judá. E não é interessante, irmãos, porque quando a gente olha de Adão até Abraão temos 2.000 anos e agora de Abraão até Cristo mais 2.000 anos. E Abraão é uma figura sobre quem Deus vai fazer muitas promessas. Quando a gente fala de Abraão também não tem muitas promessas, assim como Davi. Deus olha para Abraão e diz assim: eu farei de você uma grande nação. Eu farei de você uma multidão de nações. Em ti serão benditas todas as nações da terra. E Deus vai dizer assim: na tua descendência, não nos teus descendentes, mas no descendente de Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Assim como o descendente de Davi estaria sentado sobre o trono, o descendente de Abraão faria com que todas as nações da terra fossem alcançadas, fossem abençoadas. Percebeu que Deus está deixando um paralelo de bênçãos, mostrando que Davi, os 40 anos de Davi, eles estão em paralelo, ou como sombra, apontando para os 2 milênios, que estão em paralelo aqui, apontando para o período que vai de Abraão até Cristo. Gente, isso é tremendo demais. Mas quando você continua vendo, agora nós temos uma transição de alianças, porque, como eu expliquei no passado, Davi, ele é uma figura, já na sua idade avançada, de um ancião de dias. E ele tem um filho. Só que é dito a Davi por Deus que o seu filho é que construiria uma casa para Deus. E quando a gente olha, a gente sabe que Salomão, ele era apenas um arquétipo, ele era apenas uma sombra, uma tipologia que aponta para Cristo, porque
Cristo é quem edificaria de verdade uma casa para Deus. E não uma sombra como foi o templo de Salomão, mas um templo com pedras vivas. Então, quando Cristo vem, Cristo ele não vem para trazer paz ao mundo. A gente vê que ele mesmo diz essas coisas. Eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer espada. Mas quando fala de nós e do reino dele que está em nós, ele diz: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Ou seja, aqueles que servem a Cristo, que estão no reino de Cristo, esses estão num reino de paz aqui dentro, né? Então você vê que Salomão ele vai ser chamado de Shalom. O nome dele ele tem um nome paz, ele vai ter um reinado de paz. Inclusive, nós vamos ver que os seguidores de Cristo, por mais que passem por aflições nesse mundo, eles têm a paz de Cristo que lhes acompanha, né? Então, nós vamos ver todos esses paralelos. Mas o que é interessante, irmãos? E é aqui que eu quero começar a mostrar para vocês. Quando chega no final desses 3 reinos, Saul, Davi e Salomão, vocês vão ver que o reino unificado ele vai ser desfeito. Ele vai ser encerrado, esse reino unificado. E agora começa um reino dividido. Quando a gente olha para a figura num geral, Deus estava mostrando esses 6 milênios. Porque a partir desse momento é como se encerrasse o período do governo humano. E agora Deus ele vai estabelecer um reino eterno. Só que diferente de Salomão, onde as 12 tribos foram divididas por causa da sua desobediência, nós vamos ver que Cristo ele foi obediente em todas as coisas, inclusive até a morte e morte de cruz. Naquilo que os homens, que eram arquétipos que apontavam para Cristo, eles tinham falhas, Cristo não teve falhas. Então, aonde os homens erraram, Cristo ele vai acertar. E quando a gente olha para Salomão, mesmo a gente vendo ele ali como um arquétipo de Cristo, tanto na sua sabedoria como no reinado de paz, ainda assim ele foi um homem que reinou sobre o povo. E ele teve muitos pecados, e por causa disso o reino vai ser dividido. Então, a gente sempre olha para esses reis e a gente tenta entender como eles têm apontado para Cristo, para Deus, ou até mesmo no princípio para a desobediência do homem. Mas nós precisamos lembrar que esses 3 reis, eles também representam um governo humano dentro do qual Deus vai vir e vai fazer promessas de restauração. Promessas essas que vão se cumprir só quando o Filho do Homem, que é Cristo, vier na sua segunda vinda para estabelecer o reino eterno. Então, olha só que interessante. Esses 3 reis, eles reinaram durante 120 anos e depois o seu reino se encerrou, né? Ele foi dividido. Só que aonde esses 3 reis erraram, aonde esses 3 reis eles falharam, você vai ver que Cristo, ele vai acertar. Cristo, ele vem como um cordeiro sem defeitos, sem falhas. Cristo, ele vai dar continuidade. Aonde Salomão, mesmo com toda a sua sabedoria, mesmo tendo recebido um reino em paz, ele vai errar, vai cometer muitos erros e ele vai fazer com que o reino seja dividido depois dele. Você vai ver que Cristo ele vai acertar. E Cristo agora ele vai trazer um reino que vai ser unificado. Em Salomão, as 12 tribos foram divididas em o reino do sul e o reino do norte, que a gente ainda vai estudar nas 2 casas de Israel, aqui no curso Escatologia Revelada. Mas em Cristo, vocês vão ver que esse reino dividido, agora, ele vai ser unificado. Olha que interessante. Depois de 120 anos, você vai ver que o reino de Israel, que estava unificado, ele foi dividido. E é como se agora nós estivéssemos vendo o mesmo padrão da história se cumprindo, mas quando chega no final, em vez de você ver os reinos do mundo fracassando, em Cristo, vocês vão ver eles prevalecendo, aonde em Salomão os reinos se dividiram, em Cristo os reinos serão unificados. Tá? Então a gente vai ver isso já já no próximo slide. Preste atenção agora, só para a gente finalizar.
Quando a gente olha para os dias de Saul, nós tínhamos o tabernáculo de Moisés, que decorrido já muitos anos, esse tabernáculo estava envelhecendo e ele estava em Siló. Nós vemos que o tabernáculo ele era uma espécie de templo móvel, assim como nós somos templos móveis, templos que se movimentam. O tabernáculo ele era uma tenda móvel. Só que essa tenda era feita com peles de animais e essa tenda foi envelhecendo com o passar dos anos. Assim como o homem. O homem, depois que peca, depois que ele dá brecha ao pecado por meio da desobediência, você vê que o homem se torna sujeito à morte e o nosso corpo, que não moria antes do pecado de Adão, ele vai se tornar mortal, corruptível. E na mesma figura dessa tenda que começou a envelhecer e se corromper, né, os seus tecidos, as suas lonas feitas com peles de animais começam a envelhecer e se tornar corruptível, você vai ver que o nosso corpo, nós que somos tendas móveis, também envelhecemos, também vamos ficando doente. Você vai ver que a barba vai ficando branca, o cabelo vai branqueando, já começa a surgir os grisalhos, né? Nós somos tendas móveis, que também hoje envelhecemos. Tudo isso por causa do pecado de Adão. Então nós vemos que nos dias de Saul nós já tínhamos uma tenda envelhecendo. Nos dias de Davi isso só havia piorado, né, porque o tempo havia avançado, ou seja, a tenda estava ficando cada vez mais velha. E agora Davi ele vai edificar uma tenda para Deus. Uma tenda que não tem divisões, onde ele vai introduzir a Arca da Aliança. E é interessante, irmãos, porque tem uma figura aqui. Essa tenda também vai ser desmontada. Mas quando Deus vai fazer promessas aqui para o milênio, ele vai dizer o quê? Eu vou reedificar o tabernáculo caído de Davi. Não era o tabernáculo de Moisés, não vai ser o tabernáculo de Salomão, embora eu já vou falar dele também, o templo de Salomão. Era a tenda caída de Davi, aonde não tinha divisões. Até Davi, que não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá, ele estava diante da arca, ele dançava diante da arca, porque não havia esses véis de separação para que as pessoas pudessem se achegar à arca, que é um símbolo do trono de Deus. Então veja que Deus vai pegar esse arquétipo e ele vai jogar para o futuro, e ele vai dizer que ele vai restaurar o tabernáculo caído de Davi. Isso tem promessas aqui para o futuro, para o milênio. Então, nós vamos ver que agora vai haver uma transição, porque nos dias de Saul havia o tabernáculo de Moisés, nos dias de Davi havia o tabernáculo de Moisés em Siló, e a tenda de Davi agora, mas vocês vão ver que vai haver uma transição exatamente entre Davi e Salomão. Davi queria construir uma casa para Deus. Não que Deus faça morada, mas ele vai dizer assim que ele queria construir uma casa aonde o nome de Deus fosse adorado. E Deus vai dizer assim que ele não construiria, mas o seu filho, o seu descendente iria construir. A gente sabe que primeiramente esse descendente é Salomão, mas Deus estava olhando como sendo uma figura do próprio Cristo no futuro. Quando a gente olha para os 120 anos, Salomão edificou uma casa para Deus. Mas quando a gente olha para os 6 milênios, que é a realidade do que essa figura de 120 anos está apontando, nós vamos ver que Cristo é quem vai edificar uma casa para Deus, o descendente de Davi, que é Cristo. E assim como Salomão, ele vai começar a edificar um templo feito agora de pedras. Você vai ver que Cristo, quando ele vem, por meio do seu sacrifício, que vai nos trazer a libertação, a remissão dos nossos pecados, agora Cristo vai edificar um templo. Não um templo feito de pedras, um templo feito por mãos humanas, mas Cristo começa mostrando essa transição de alianças por meio do seu corpo, quando ele diz, destruam esse templo e em 3 dias eu reedificarei. Mas também ele estava falando da igreja, que é o seu corpo, né? Cristo é o cabeça de um corpo, que é a igreja. Então, quando Cristo diz assim, 3 dias reedificarei,
num primeiro momento, a gente sempre está trabalhando com camadas de revelação. Num primeiro momento, ele está falando do seu corpo físico, que ao terceiro dia ressuscitou. Mas quando você começa a olhar para camadas mais profundas, ele estava mostrando até mesmo a igreja, que dele para frente, no terceiro milênio, também vai ressuscitar. Porque, assim como Cristo é o cabeça, nós somos o seu corpo. E se o corpo de Cristo era um templo, nós que somos a igreja somos o quê? O corpo de Cristo, um templo também. É como se cada um de nós fôssemos uma pedra nesta construção. Salomão construiu um templo feito de pedras. Cristo vai edificar um edifício, como Paulo vai dizer, como Pedro vai dizer. E esse edifício é uma casa para Deus, um templo para Deus, não feito por mãos humanas, mas com pedras vivas que somos nós, cujo fundamento e o alicerce, ele está baseado na palavra dos apóstolos, na palavra de Jesus. Cristo é o fundamento, ele é a pedra angular, a pedra de esquina, sobre a qual os construtores estão construindo. E nós somos pedras vivas que fazemos parte desse edifício, dessa casa para Deus, desse templo, que estamos sendo construídos no decorrer desses 2000 anos, tá? Desses 40 jubileus, que estão tipificados tanto nos 40 anos de Salomão, como também nesses 2 milênios. Agora, assim como o reinado de Saul apontava para 2000 anos, tá? Que fala de um rei que foi rebelde, foi desobediente a Deus, né? Que está apontando para Adão, que também foi desobediente a Deus. Os dois começaram bem, preste atenção. Adão começou muito bem, ele andava com Deus. Se você for ver, Saul também começou muito bem, porque ele também andava com Deus, ele também foi cheio do Espírito Santo, também recebeu a unção, mas ambos se perderam pelo caminho. Agora, nós vamos ter Saul apontando para esses 2 milênios. Quando você olha para Davi, nós vamos ver agora um rei segundo o coração de Deus, que vai receber promessas de Deus. Você vê que isso está tipificado nos 2 milênios de Adão para frente, que também foi amigo de Deus e que também recebeu promessas de Deus. Assim como o descendente de Davi estaria sempre sobre o trono, o descendente de Abraão, através do descendente de Abraão, seriam benditas todas as nações da terra. Olha que lindo isso, né? Porém, nós vamos ver uma transição agora de Davi para Salomão. Nós vamos ter essa transição aonde será estabelecido um shalom, né? Um shalom, que é um rei de paz. E você vê que isso está apontando para Cristo também, e isso também tem promessas para o milênio. Veja que tanto alguns aspectos de Davi como aspectos de Salomão estão tipificados para o milênio, apontando para o milênio. Mas nós já começamos a ver alguns cumprimentos disso nesse período de 2000 anos, ao qual cada um está representando também. Tá? Lembrem que tudo isso são figuras. A plenitude dessas figuras, elas estão apontando para o milênio. Tá? Isso é tremendo demais, irmãos. Então, só para a gente finalizar, eu quero mostrar uma coisa para vocês. É como se esses 3 reis, eles representassem um governo humano. Desde que o povo decidiu não mais ser governado por Deus, quando o povo diz para Samuel, dá-nos um rei, porque todas as nações têm um rei. E aí Deus diz, Samuel, não é a ti que eles estão desprezando, mas é a mim. Desde que o povo desprezou a Deus e pediu um rei, nós vamos ver que eles tiveram 3 reis que reinaram períodos de 40 anos, ou seja, 120 anos. Se vocês olharem, esses 120 anos, tipologicamente, estão apontando para 120 jubileus ou 6 milênios. Desde que o homem ele desprezou a Deus por meio da desobediência e se tornou escravo do pecado. Então você vê agora que o governo do homem que estava sujeito a Deus agora se torna um governo humano caído e por isso tem muitas falhas. No princípio, Saul era um rei que teve muitos erros, assim como Adão. Davi, mesmo tendo figuras que apontam para Cristo, também teve os seus erros. Salomão, mesmo sendo também uma figura
que aponta para Cristo. Ambos não são figuras perfeitas, porque eram homens pecadores, então eles também cometeram erro. Mas quando finalizar esse período dos 3 reis, nós vamos ver que há uma transição. E aqui eu poderia ir até muito além, mas eu vou parar por aqui, tá? Se vocês forem ver, quando há essa transição e os reinos desses 3 reis são divididos, você vai perceber que é construído um bezerro de ouro, na verdade 2 bezerros de ouro, né? E é como se isso até apontasse para o tempo do fim, quando estiver acabando os 6 milênios ou 120 jubileus, você vai ver o bezerro de ouro de novo, assim como a gente estudou lá em Moisés, que aponta para a imagem da besta surgindo no tempo do fim. Mas a diferença é que é onde Salomão errou e por isso trouxe a divisão do reino, Cristo acertou, foi perfeito em tudo e por isso vai trazer a unificação das 2 casas no tempo do fim. E você vai ver essa unificação na Nova Jerusalém. Você percebe que a Nova Jerusalém ela tem 12 portas? Se a gente aproximar aqui, você vai ver que a Nova Jerusalém tem 12 portas e no nome das 12 portas tem as 12 tribos. Tá? O que são essas 12 tribos? Eram as mesmas 12 tribos que foram divididas no final do reino de Salomão, mas no final do reino de Cristo elas serão unificadas. Tá? E aquelas promessas feitas a Davi, né, de que o cetro nunca se apartaria da sua mão, vai estar aqui, ó. Quando você vai para Apocalipse, você vai ver que é dito assim, ó, que ao que vencer, reinará com Cristo com cetro de ferro, né? Terá um cetro sobre a sua mão. Cetro fala de autoridade para governar, para reinar, para exercer governo. Aquele cetro que é colocado na mão de Davi, que vai ser confirmado em Davi e em Salomão, agora vai finalizar por meio de Cristo e junto com Cristo com a igreja, porque Cristo vai ser o rei de muitos reis e nós vamos ser reis e sacerdotes, reinaremos com Cristo, né? Ou seja, Cristo ele é o rei, ele tem o cetro e nós como os co-regentes vamos reger com vara de ferro também, né? Então, tem muitas promessas aqui. Eu sei que essa aula de hoje ela tem muitas camadas e às vezes ela torna um pouquinho difícil de você conseguir visualizar tudo, né? Mas eu quis trazer também essa revelação para vocês entenderem que os 3 reis de Israel, eles tiveram exatamente períodos de 40 anos, que profeticamente esses 40, 40 e 40, que é um total de 120 anos, você vê esse mesmo padrão em vários lugares da Bíblia. 120 anos em que o Espírito agiria na vida do homem. 120 anos de Moisés, dividido em 40, 40 e 40. Você vê esse padrão sendo estabelecido nas mais diversas áreas, tá? Nas mais diversas profecias, nas mais diversas tipologias, e eu quis trazer essa também. Embora lembrando, existem muitas coisas em Davi e em Salomão que estão apontando para o milênio, não apenas para os 2 milênios nos quais eles estão alinhados, mas estão apontando para o reino milenar também. Mas isso a gente ainda vai estudar mais à frente, tá? Então, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Quando a gente olha para essa linha do tempo que a gente vem estudando, você vê que Deus vem mostrando muitas coisas. Durante 6 dias o homem trabalha, o 7º é o descanso. Esses 6 dias são os mesmos 6 dias em que Deus criou as coisas e no 7º Deus descansou. Deus vai dar a lei. Vocês vão trabalhar 6 dias, no 7º vão descansar. Vocês vão trabalhar 6 anos, no 7º é um ano sabático, ou seja, era um ano de Shemitah, um ano de descanso para a terra também. Esse período vai ser tipificado nas mais diversas profecias, como sendo um período que vai apontar para os 144 mil, ou se você fizer o cálculo de 6 dias vezes 24 horas, 144 horas, e se você multiplicar por 1 milênio, ou seja, por 1000, você tem o número 24 mil. É interessante isso, irmãos, porque isso vai dar 144 mil, e se você pegar o último período, você tem mais 24. Não parece muito conectado com os 24 anciões trabalhando nesse período também, né? Você tem ainda esse mesmo período dividido em 3 momentos de 40 jubileus,
Ou seja, é como se você tivesse aqui 120 jubileus, mas que você divide em 3 períodos de 40 jubileus, aonde os judeus chamavam de o tempo dos gentios, ou a era do caos, o tempo dos judeus, ou a era da Torá, ou o tempo agora, como a gente pode perceber, o tempo da igreja, ou como os judeus chamavam de a era do Messias, né? Então você percebe que existe um padrão sendo mostrado aqui. Inclusive, essa transição que eu mostrei entre o tabernáculo de Moisés, que estava envelhecido, e você vê uma transição para o templo de Salomão, é como se você visse em Cristo uma transição de alianças também, aonde você vê que aquela lei, que ela servia de aio, mas ela também estava envelhecido, estava prestes a ser trocada. O autor de Hebreus vai começar a falar dessas coisas, dessa transição de alianças. Inclusive, Paulo fala em Romanos, fala em Gálatas, fala em Efésios. Nós vamos ver essa transição de alianças. É como se a transição estivesse tipificado nos 7 dias da criação, quando você vê o sol, a lua e as estrelas, sim, mas ele está tipificado também nessa troca de tabernáculo, nessa troca de templo também. Né? Então, olha quanta coisa sendo revelada aqui, né? E em Cristo nós vamos ver a realidade. Não mais um templo feito de pedras, mas um templo vivo que somos nós. Pedras vivas com a qual estamos sendo construídos como um edifício para Deus. E cujo a realidade ela vai se manifestar aqui no milênio. Um tabernáculo de Deus entre os homens. Olha que lindo todas essas coisas, né? Por fim, irmãos, eu quero finalizar então mostrando que esse mapa ele é um resumo onde eu vou começar a acrescentar muitas coisas nas próximas aulas que a gente ainda vai ver. Mas eu queria trazer essa aula também, embora lembrando, essa talvez seja uma das aulas mais difíceis, porque além de tudo, nós temos muitas figuras nesses reis, principalmente Davi e Salomão, que não estão limitadas apenas ao tempo em que eles estão representando nessa linha do tempo, mas elas estão também apontando para o milênio. Tem muitas coisas em Davi e em Salomão que apontam para Cristo, já nesse período que nós estamos vivendo hoje, mas que a sua plenitude vai ser cumprida no milênio, tá? E no reino eterno também, né? Então, basicamente é isso que eu queria compartilhar com vocês na aula de hoje. E eu quero compartilhar com vocês as próximas aulas. Eu vou dizer para vocês, tem muita coisa legal nas próximas aulas. Provavelmente a gente vai ter mais 3 aulas e a gente finaliza o módulo 2 falando dos 6.000 anos. No primeiro módulo, eu falei de uma forma geral sobre os 7.000 anos. Nesse segundo módulo, eu dei uma ênfase falando dos primeiros 6 milênios e como eles estão divididos em períodos de 2.000 anos, mais 2.000 anos e mais 2.000 anos, né? Porém, nós temos mais 3 aulas para finalizar esse módulo, se não me falha a memória, e depois eu quero avançar para o terceiro módulo, onde a gente vai falar sobre os últimos dias, ou os últimos 2.000 anos, e eu vou dizer para vocês, tudo que a gente está vendo agora é apenas o início. Eu vou dizer para vocês, mesmo que a gente já tenha visto várias aulas e tenha tido muitas revelações, muitos acréscimos, isso é o início, porque o principal ainda está por vir. O principal do que eu quero trazer para vocês são esse período de 2.000 anos. Por quê? É muito fácil a gente olhar para trás na história e dizer, ah não, se passou 4.000 anos de Adão até Cristo. Mas como a gente vai olhar para frente e dizer que de Cristo, da primeira vinda até a segunda vinda de Cristo, também vai ter um período de 2.000 anos, sendo que esse período ainda não se cumpriu? Ou como a gente vai saber que quando finalizar os 2.000 anos, realmente vai acontecer a segunda vinda de Cristo? Então a gente vai começar a estudar o terceiro módulo daqui a pouquinho, onde a gente vai ver esses 2.000 anos e como Deus veio anunciando nas mais diversas figuras que o período seria de 2.000 anos, nem menos, né, e nem mais. Ou seja, quando se completar esses 2 milênios, vai se dar início ao terceiro ou ao sétimo, que é o ano milenar, o milênio sabático, aquele descrito em Apocalipse 20.
Então, nós temos sim muita revelação pela frente e tudo que a gente veio aprendendo no primeiro módulo e no segundo módulo que nós estamos vendo agora é apenas uma preparação para tudo que a gente vai ver agora no terceiro módulo, que é onde a gente vai falar sobre os 2000 anos. Olhar para trás é muito mais fácil depois de ter visto esses períodos se cumprirem de uma forma perfeita. Agora, quando a gente olha para frente, é que um período que ainda está em andamento é que nós precisamos olhar para as profecias e entender, poxa, assim como no passado Deus veio cumprindo de uma forma muito alinhada, irmãos, por que agora vai ser diferente, né? E é isso que eu quero mostrar para vocês no próximo módulo também. Então, gente, eu quero desejar para vocês um abração, a graça de Deus, a paz do Senhor, shalom, shalom, né? Shalom para vocês, a paz de Cristo que excede todo entendimento e saiba de uma coisa, tem muita revelação vindo pela frente no próximo módulo.